Shabbat Shalom, a paz seja com todos os irmãos de perto e de longe que se interessam pelos mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Estamos aqui estudando capítulo por capítulo, verso a verso, os estatutos e juízos do nosso Deus. E nós vamos pedir a iluminação divina antes de mais nada. Santo Deus, querido Pai Celestial, nesse momento, com o perdão dos nossos pecados em Cristo, queremos pedir a Tua bênção, a Tua unção, iluminação, para que a abertura da Tua palavra traga luz e nos possamos maravilhar com a Tua lei. Abre nossos olhos e conduza o nosso estudo, Pai. Cada um dos irmãos que tem a fé de Jesus e guarda os mandamentos de Deus, que querem avançar de luz em luz, de glória em glória, não estão satisfeitos, não estamos contentes, não queremos estacionar, queremos mais de Cristo e de Sua palavra. Em nome dele oramos. Amém. Ok, Deus seja louvado. Olha só, eu mencionei os mandamentos de Deus, porque na terceira mensagem angélica diz o resultado da proclamação das mensagens angélicas. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, a palavra entolé é tudo que Deus mandou. Aqui estão aqueles que guardam tudo que Deus mandou. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, seja na lei moral ou cerimonial, aquilo que não se cumpriu, né? Por quê? Porque existem dois tipos de leis cerimoniais. Não podemos confundir alho com bugalho. Existem, primeiramente, os símbolos cerimoniais, né? Tipo sombras. Olha só, quando Adão e seus filhos começaram a oferecer os sacrifícios cerimoniais ordenados por Deus como um tipo da vinda do Redentor, Satanás reconheceu neles um símbolo da comunhão entre a terra e o céu. Portanto, sacrifícios cerimoniais. Outras, sobre o Concílio de Jerusalém, Atos 15. Os judaizantes lá insistiam em que as leis e cerimônias judaicas deveriam ser incorporadas aos ritos da religião cristã. Então a religião cristã tem ritos também, equivalente às cerimônias. Mas eles queriam que as cerimônias judaicas também. E aí vem a explicação. Eram tardos em discernir que todas as ofertas sacrificais não tinham senão prefigurado a morte do Filho de Deus. Em outras palavras, os judaizantes queriam voltar a praticar ofertas sacrificais. Atos 15, portanto, eles estavam insistindo nisso, incorporar as ofertas sacrificais. Mas elas prefiguravam a morte do Filho de Deus, em que o tipo encontrou o antítipo, depois do que os ritos e cerimônias da dispensação mosaica não mais deveriam perdurar. Então, ritos e cerimônias nesse sentido, de ofertas sacrificais. Tá? Temos que ler com entendimento. Aquilo que haviam prefigurado tinha se cumprido, e os que estavam vivendo sob a dispensação evangélica tinham ficado livres de sua observância. Mesmo contexto de Atos 15. Então, aquilo que haviam prefigurado tinha se cumprido, não precisava mais observar. Mas não observar o quê? Aquilo que prefigurava outra coisa, aquilo que se cumpriu. Então isso, o Espírito Santo achou por bem não mais requerir. Tá? Não confundamos alho com bugalho. Agora, o outro tipo de cerimônias, ritos, né? Olha só, por exemplo, conquanto Deus condene um mero ciclo de cerimônias sem o espírito de adoração, olha com grande prazer aqueles que o amam, prostrando-se de manhã e à noite, a fim de buscar o perdão dos pecados cometidos e apresentar seus pedidos de bênçãos necessitadas. Então ela chama aqui o prostrar-se de manhã e à noite de ciclo de cerimônias. Mas se não tiver o espírito de adoração, aí Deus não tem prazer nelas. Mas se tiver o espírito de adoração, portanto, o ciclo de cerimônias diário,
culto matutino, culto vespertino, agora para nós cristãos adventistas, tá? Deus se deleita sim com esse ciclo de cerimônias, cerimônias no sentido não de sacrifícios. Outra, as cerimônias exigidas no serviço de Deus não são, nesse caso, ritos destituídos de sentido, como os dos fariseus hipócritas. Os fariseus tinham, portanto, ritos destituídos de sentido, que é diferente das cerimônias exigidas no serviço de Deus hoje em dia. Além do culto matutino e vespertino, temos aí a cerimônia da ceia do Senhor, né? Temos as cerimônias, quais mais? Nós oramos antes de comer, por exemplo, também é uma cerimônia, é um rito, é uma prática, né? Mas não são práticas sacrificais. Por ser cerimonial, o que nós temos estudado nos últimos vídeos, né? A higiene requer certas cerimônias, uma prática, distanciamento social, né? Não tocar na pele de pessoas que estão transpirando ali as toxinas, né? E daí também tomar banho no final do dia, quando a pessoa ficou suando o dia inteiro, e aí banha para eliminar. Aonde que diz que ficou suando o dia inteiro e que o banho era no final, ó. Em qualquer caso de impureza, por mínima que fosse, deviam eles permanecer fora do acampamento até a tarde, depois lavar-se e entrar no acampamento. Então, fazia sentido, sim, sanitário, biológico, patológico, digamos, quase, né? Mas são mais toxinas, não patologia, então, é mais questão de hormônios, que fica ali transpirando durante o dia, no calor do dia. Por isso que não fica a noite inteira e depois toma banho, porque no dia nós suamos. E as toxinas, então, que são liberadas, falando na questão da roupa, a senhora White diz: o vestuário usado absorve os resíduos expelidos pelos poros. Não sendo frequentemente mudado e lavado, serão as impurezas reabsorvidas. Então, resíduos, impurezas, nós suamos, mesmo que imperceptivelmente. Então, no fim do dia, depois que suou, se banhar e voltar ao contato social de outras pessoas, tá? E o aspecto cerimonial, daí, em vez de matar um cordeiro, nós oferecemos pela fé o cordeiro, ou seja, o cordeiro já foi feita a provisão e nós simplesmente nos apropriamos dela. Olha, por acaso aqui, né, Deus proveu, como no caso de Abraão, o Senhor proverá, Deus já proveu. Opa, então em vez de Isaac, agora vou sacrificar pela fé a Jesus. Não é que eu vou sacrificar, mas eu vou me apropriar dos méritos, melhor dizendo, dos méritos de Jesus. Então, a oração vespertina cumpre isso aí, essa cerimônia, esse rito cheio de sentido, não destituído de sentido como dos fariseus hipócritas. Amém? Estamos em Levítico 20 já agora. Levíticos. E esse capítulo vai ser predominantemente de juízos. Também contém estatutos, vamos ver aqui, né? Mas predominantemente juízos. Os dois são importantes. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, com estatutos e juízos. E aí vem o terceiro Elias. Você vê a importância de exaltar a lei com estatutos e juízos. Não é a saber estatutos e juízos. É com, with, né? Lei, estatutos e juízos. Essa diferença você pode ver aqui em Deuteronômio, capítulo 4. Moisés falando, ou o Espírito Santo dizendo: então ele, Jeová, vos anunciou seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra. Então é diferente. E a senhora White diz: para que Deus tenha um povo puro e santo, para declarar seus estatutos e juízos. Deus está esperando um povo puro e santo para poder declarar estatutos e juízos. As ilhas aguardarão sua lei, Isaías 42, para a aliança do povo e luz para os gentios. Aqui a relação, né, os tópicos de toda a Torá,
aonde estão estatutos e juízos. Estamos aqui bem no meio de uma seção, ó, Levítico 20, estatutos e juízos, portanto. Relembrando que são juízos. A mente do povo, cegada e aviltada pela escravidão do paganismo, não estava preparada para apreciar completamente os princípios de grande alcance dos 10 preceitos de Deus. Para que pudessem os deveres expressos no Decálogo ser entendidos e impostos mais plenamente, deram-se preceitos adicionais, ilustrando os princípios dos 10 mandamentos e dando-lhes aplicação. Estas leis foram chamadas juízos, tanto porque eram organizados com sabedoria e equidade infinitas, como porque deveriam os magistrados, os juízes, julgar de acordo com elas. Diferente dos 10 mandamentos, foram transmitidas particularmente a Moisés, que as deveria comunicar ao povo. Juízos, um tipo especial de estatutos. Em consequência da contínua transgressão, a lei moral foi repetida em grandeza terrível do Sinai. Cristo deu a Moisés preceitos religiosos que deveriam governar o dia a dia. Esses estatutos foram explicitamente dados para proteger os 10 mandamentos. Eles não são tipos ou sombras que passariam com a morte de Cristo. Então não é tão fácil dizer, existe a lei moral e a cerimonial. A cerimonial passou, a moral está aí, 10 mandamentos, acabou. Não, Senhor, ou seja, e aonde fica Levítico 11 então? Carnes puras e impuras, não é comer carne de porco. Até o adventista convencional aceita, é de boa, é sagrado, não, carne de porco, E aí, a tatuagem, outra coisa, Levítico 19, por que nós aceitamos uma parte da lei adicional e outra não? Levítico 11 também não está no decálogo, mas é muito sagrado, carne de porco não. Por que essa diferença, Esses estatutos foram explicitamente dados para proteger os 10 mandamentos. Eles não são tipos ou sombras, shadowy types, que passariam com a morte de Cristo. Eles deveriam ser obrigatórios sobre o homem em todas as eras, enquanto o tempo durar. Esses mandamentos foram endossados pelo poder da lei moral e eles claramente e definidamente explicavam esta lei. Então, isso são estatutos. Juízos são um tipo especial de estatutos. E aqui nós temos um esboço de Levítico 20, olha só. Aqui vamos falar sobre quem dá seu filho a Moloque e quem favorece essa pessoa, as penas. Consultar feiticeiros, a santificação, aquele que amaldiçoar seus pais ou não honrar dessa maneira mais aberta. Adultério, incesto, sodomia, bestialidade, impureza, obediência e santidade, e o que fazer com feiticeiros e necromantes. Vamos lá? Prontos para mergulharmos nos juízos de Levítico 20? Pegue a sua Bíblia, porque nós não vamos estar exibindo o texto aqui na tela. Essa série foi feita para nós anotarmos, darmos pausa, sublinharmos, marcarmos de vermelho, olha só, aqui na minha Bíblia, de vermelho as partes onde diz que é para morrer. O equivalente para morrer hoje, já que a nação não é mais literal, mas são judeus espirituais, é eliminar o povo de Deus. O que é eliminar do povo espiritual? É exclusão da igreja, como diz lá Paulo em Corinto. A pessoa que se deitou com a madrasta deve ser eliminada, entregue a Satanás. Já que ele escolheu Satanás, então formaliza isso, exclui ele, porque senão a maldição de Deus vai repousar sobre a igreja, como repousou sobre Israel, no caso de Acã. Então entregue Satanás para a destruição da carne, para ver se ele decide destruir a carne ou se ele quer deixar a carne reinar e vai ter que morrer para sempre. Aí sim, destruição da carne, também nesse sentido. Vamos lá, começando aqui, Levítico 20. Disse mais Jeová a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros peregrinos em Israel que dera de seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Ou seja, hoje em dia, o apedrejamento seria voto pela igreja para ser eliminado da igreja. Então, todo mundo um voto seria a pedra
Como o povo era literal, pedra literal, como o povo é espiritual, remoção espiritual. Eu porei o meu rosto contra esse homem, e o extirparei do meio de seu povo, porque deu de seus filhos a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo monte. Então, além de ser apedrejado pelo povo, Deus diz que ele o extirpará do povo. Interessante aqui, né? O povo colaborava com Deus. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e não matar, eu porei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quanto àquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei meu rosto contra aquele homem e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então nós vemos que aqui, encerrando essa parte, Deus diz para guardar os seus estatutos. O que não exclui juízos também, porque juízo é uma forma especial de estatuto. Um juízo, portanto, também é um estatuto. E aqui diz: guardai os meus estatutos e cumpri-os. Qualquer que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, e seu sangue será sobre ele. Quem não lê com entendimento vai pensar, ou vai ser tentado a pensar que Deus deu aqui uma lei exagerada para hoje. E que hoje isso aí seria exagerado, fazer matar. Nem pode, vai para a prisão, né? Mas não. Tem que se entender da forma espiritual. Será morto, será eliminado da igreja. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, e o seu sangue será sobre ele. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher de seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. Remoção da igreja, em caso de adultério, para os dois. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos os adúlteros certamente serão mortos, o seu sangue será sobre eles. Então aqui diz: serão mortos, e diz também: o seu sangue será sobre eles. Dupla afirmação. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente serão mortos, cometer uma confusão, o seu sangue será sobre eles. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação, certamente serão mortos, o seu sangue será sobre eles. Você vê que isso aí está muito parecido com Levítico 18, esse vídeo que a gente fez aqui, o penúltimo, a nudez de quem que não se pode descobrir, a saber, de parentes chegados, mas não falou a sentença para cada um. Só no final diz que qualquer que cometer alguma dessas abominações, aqueles que as cometerem serão extirpados do meu povo. Deu uma sentença no final do capítulo. Aqui já dá a sentença caso por caso. Então, homossexualismo também, né? A abominação será excluída da igreja, homossexualismo. Viu, pastores? Da IAGE, precisamos eliminar as pessoas que são homossexuais da comunhão da igreja e deixar as consequências com Deus. Uma das consequências ruins agora da igreja, ficar buscando e paquerando o Estado, né, buscando o favor do Estado, é que agora o Estado diz que tem que celebrar casamento de homossexual. Está chegando nessa direção, talvez ainda não. Mas um padeiro tem que fazer um bolo, sim, para um casamento gay, né? Agora vai se tornar mais e mais notório quem de fato teme a Deus, né? E aqueles que temem mais ao homem do que a Deus. Portanto, repetindo, se um homem se deitar com outro homem como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação, certamente serão mortos, o seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela é maldade, serão queimados no fogo, tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vós. Aqui se subentende que houve consentimento delas. Portanto, é muito grave. Eu não sei qual a diferença, por que Deus fala que um é queimar no fogo seria mais grave. Qual que é mais grave? Apedrejar ou queimar no fogo?
para que não haja maldade no meio de vós. Se o homem se ajuntar com o animal, certamente será morto, também matareis o animal. Bestialidade. Se uma mulher se chegar a algum animal para juntar-se com ele, matarás a mulher, bem assim o animal, certamente serão mortos, o seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã por parte de pai ou por parte de mãe, e vir a nudez dela, e ela a dele, é torpeza, portanto serão extirpados do meio do povo. Terá descoberto a nudez de sua irmã, levará sobre si a iniquidade. Então só descobrir a nudez já tem a consequência. Extirpados seria, portanto, equivalente. Nesse verso diz, portanto serão extirpados aos olhos dos filhos de seu povo, levará sobre si a sua iniquidade. Então, nós vemos que levar sobre si a iniquidade seria equivalente de ser extirpado. Vamos rapidamente para Ezequiel 44, 12, que vai lançar luz sobre isso aqui. Ezequiel 44, 12. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço e iniquidade. Por isso eu levantarei a minha mão contra eles, o Senhor, e eles levarão sobre si a sua punição. Então, mesmo que alguém não execute a sentença, Deus vai tomar conta por si mesmo. Se o homem se deitar com uma mulher no tempo da enfermidade dela, já vimos isso aqui, Levítico 15, não pode ter relação sexual quando tiver sangue, e lhe descobrir a nudez, descobrindo-lhe também a fonte, e ela descobrir a fonte de seu sangue, então ela, praticando também, sendo conivente, descobrir a fonte de seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai, levarão sobre si seu pecado, sem filhos morrerão. Tá? Isso era uma consequência muito grave para aquela época, e portanto, como nós já dissemos, não cuidar da mãe, ou pai, ou parente chegado, todos esses, quando está idoso, descobrindo-lhe a nudez. Tem que terciarizar, chamar outra pessoa, mas não parente chegado, para ver a sua nudez, para, digamos, tomar banho, dar banho, né, de corpo inteiro. Guardareis, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos. Aqui entre os dois, portanto, estatutos e juízos. E os cumprireis, a fim de que a terra para a qual eu vos levo, para nela morardes, não vos vomite. E não andareis nos costumes dos povos que eu expulso diante de vós, porque eles fizeram todas essas coisas, e eu os abominei. Mas a vós vos tenho dito, herdareis a sua terra, e eu vou-la darei para possuirdes. Terra que mana leite e mel. Eu sou Jeová, vosso Deus, que vos separei dos povos. Amém. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e as limpas, e não fareis abomináveis as vossas almas por causa de animais ou de aves, ou de qualquer coisa de tudo que está cheia a terra, as quais coisas apartei de vós como imundas. Essa parte aqui de animal limpo, um adventista convencional aceitaria prontamente. Mas e as partes antes? Talvez também, porque faz sentido, né? Não descobrir a nudez de parente. Isso aí também, vai. Ou seja, mas e a outra parte que do capítulo anterior? Não, esse já não, porque... peraí, tatuagem sim, deixar a barba, não, essa não, porque não estou acostumado, né? Você vê, portanto, que é parecido com as pessoas que não aceitam sábado. Guardam 9 mandamentos, mas o sábado, não, peraí, temos que ver a graça. Mas por que 9 sim, né? Um evangélico, um protestante, até católico aceita a maior parte do decálogo, mas um ou outro ali, não, esse não, porque temos que ver que a graça, estamos sob a graça agora, não sob a lei. Equivalente aqui para aquelas pessoas que têm obediência seletiva, né? Isso sim, isso não, isso não, isso sim. Examinai tudo, retende o bem, muitas pessoas dizem, porém está errado. A palavra de Deus diz, provai tudo e retende o bem. No contexto do verso anterior, que é, não desprezeis as profecias. Examinai todas elas, examinai todas as profecias, para ver se bate. A pessoa tem sonhos, ou é só sonhos, ou tem visões também? Porque
É muito fácil ter sonhos e contar sonhos, mas não é por isso que é profético. Deus falou que, havendo profeta, Deus vai dar visões também. Olha aqui esse texto. Ó. Portanto, a pessoa lá tem visões. Ter visão é parar de respirar por um bom tempo. Né? Ellen White colocava aqui vidro para ver se embaçava, não embaçava, ela parava de respirar. Força sobrenatural. Ou seja, isso é ser profeta, não é qualquer sonho. O que não é errado contar sonhos, nós temos que diferenciar o que é a palavra de Deus e a palavra que o Senhor não disse. E aqui então conclui dizendo: e sereis para mim santos, porque eu sou santo. E vos separei dos povos, para seres meus. Amém? Você quer ser de Deus, separado, nação santa, povo adquirido por Deus, geração eleita, nação santa, né? Peculiar. O homem ou mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será morto, serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. Interessante. Aqui, no finalzinho, mais um juízo de quebra sobre os feiticeiros. Olha só, quero encerrar com uma citação da Senhora White. Há entre nós muitos que têm preconceito contra doutrinas que estão sendo estudadas agora. Não vêm para ouvir, não analisam calmamente, mas apresentam suas objeções no escuro. Estão perfeitamente satisfeitos com sua atitude. Dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Olha só, então a Ellen White aplica Laodiceia esse rico sou com quem está satisfeito com as suas doutrinas e que tem preconceito contra as doutrinas que estão sendo estudadas. Nova luz. Rico sou, mas Deus aconselha para que compres ouro, vestidos brancos e o colírio. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Esta passagem se aplica aos que vivem sob o sonido da mensagem, mas não vêm para ouvi-la. Como não sabeis que o Senhor está dando novas evidências de sua verdade, colocando-a em nova moldura, para que seja preparado o caminho do Senhor? A mesma obra Jesus também veio fazer, lembra? Ele pegou verdades antigas e as colocou em nova moldura. E essa obra também do terceiro Elias, né? E aqui Ellen White está então sugerindo que isso vai acontecer, né? Estava acontecendo já em Minneapolis, já começou ali, colocando em novas molduras. Então vai haver também maus entendidos, como na época de Jesus. Os maus entendidos lá foram que Jesus estava pisando a lei, ele estava negligenciando a lei, né? Ele quebra o sábado, come sem lavar as mãos, misturavam ali o que era a lei de Deus e a lei dos homens também. Mas enfim, Jesus era tido como mais liberal. Quem quer viver para agradar ao Senhor, né, é tido como mais da ala conservadora. Não, ele é muito estrito, como João Batista. Ele não comia nem bebia, então, tem demônio, que isso, estranho, esquisito. E Jesus, né, comia e bebia com publicanos e pecadores. Blá, blá, blá. Sempre vai ter, né, acusações assim, normal. Isso até é um bom sinal. Como não sabeis que o Senhor está dando novas evidências de sua verdade, colocando-a em nova moldura, novos engastes, para que seja preparado o caminho do Senhor? Preparado o caminho do Senhor, renovação da aliança. Aliança para o povo e luz para os gentios, né? Concerto, renovar o concerto com Deus. Tudo que o Senhor falou faremos. Preparar o caminho para o Senhor. E para a chuva serôdia, vasos limpos, impureza cerimonial. Que planos tendes delineado para que nova luz possa ser disseminada através da fileira do povo de Deus? Ou seja, então, é um dever que sejam delineados planos para que nova luz possa ser disseminada através da fileira do povo de Deus. Que prova tendes de que Deus não enviou luz a seus filhos? Laodiceia. Nós precisamos, na verdade, voltar de Laodiceia e nos converter, fazer uma conversão, marcha ré, e voltar para Filadélfia.
Sabia? Filadélfia, que é a igreja que não tem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Não há defeito nela, só tem elogio. E a igreja que Deus vai preparar para subsistir no grande tempo de angústia. Veja mais sobre isso nesse meu vídeo, A Menina e as Ovelhas Perdidas da Casa de Israel. Na segunda metade eu falo aqui sobre Filadélfia. Então é isso, queridos. Terminamos Levítico 20. Estamos aqui passo a passo, avançando, né? Agora foi mais juízos. A lei do Senhor é perfeita e converte a alma. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Por que Deus iria abolir uma coisa que é perfeita, que é justa e verdadeira? Lembro-me dos teus juízos antigos, ó Jeová, e assim me consolo. Que Deus nos ajude a extrair da sua palavra, da sua sagrada lei, né? A base, o fundamento aqui da Bíblia, em cima do qual os profetas, na verdade, vieram só reafirmar e reclamar do povo a obediência à lei. Os Salmos também canta sobre a lei, né? E tristeza, gemido e consolo de Deus, né? Mas a base já foi colocada. Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas maiores e menores constroem sobre o fundamento, a base da lei. E Jesus não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la. Nem um J ou tio. Jesus veio eliminar, porém veio para cumprir. Estou me ajoelhando aqui para pedir a bênção do Senhor sobre nossa vida, Senhor, para que possamos colocar em prática, não hesitar, mas abraçar tudo que sai da tua boca, sem preconceito. Tira de nós, Senhor, qualquer preconceito que possa haver. Nós possamos, pela tua palavra, nos tornar sábios para a salvação. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos cumprir toda a tua lei em Cristo que nos fortalece, pela tua justiça. Que o teu sangue nos lava. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar imaculados perante o trono de sua glória, a ti, ó Senhor, seja honra, glória e poder para todos sempre. Amém.